Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no primeiro capítulo, o apóstolo João, na terceira parte. Certa feita, tendo caído João prisioneiro, com muito cuidado foi levado à ilha de Patmos, pelos agentes de Roma. O ancião, simples e alegre, obedeceu aos algozes como cordeiro à voz do pastor. Sem maltratá-lo fisicamente, impuseram-lhe ordens severas, procedentes do império. Ora, Patmos era uma ilha pequena formada de secreções de antigos vulcões de mais ou menos 30 quilômetros de circunferência, lugar terrivelmente desprovido de vida vegetal e animal. Havia escassez de tudo. Era um mundo desconhecido. Todavia, o amor é pedra filosofal que tudo transforma, e João começou a viver na ilha como se estivesse num paraíso. Os guardas de Roma, de vez em quando, eram substituídos por outros, e João crescia cada vez mais no amor. Quase todos os soldados com os quais conviveu nessa pequena região cercada de águas, castigada pelo sol abrasador, se convertiam ao cristianismo e passavam a ouvi-lo com grande admiração e respeito. Participavam até altas horas da noite das conversações do profeta, que não demonstrava cansaço. Apoderava-se dele um vigor inexplicável nas argumentações evangélicas, historiava a vida do Cristo como se o estivesse vendo, e de quando em vez um leve perfume se fazia presente no ambiente, com as estrelas se tornando mais vivas e o céu mais lindo. Certa feita, o vidente de Patmos passeava pelas encostas da ilha, sentindo a natureza responder a todas as suas interrogações. Conversava animadamente com alguém, esquecendo-se de que estava acompanhado por 2 agentes de Roma, que vigiavam seus passos por ordem do império, já que não podiam matar o agente da luz, antena mais apropriada para captar as mensagens do mundo espiritual, que ficasse pelo menos isolado do resto do mundo. Os soldados ficavam sobressaltados, pois João era constantemente visitado pelos velhos companheiros de sacrifícios em todo o movimento cristão. Falava com Pedro, Tiago, Barnabé, Maria, Felipe e tantos outros que o precederam na jornada para o além. Ajudavam-no a melhor compreender os desígnios do Senhor, e por vezes o próprio mestre o visitava, travando com ele conversações acerca da vida e do seu apostolado junto aos homens. Mas não era somente isso. João, no exílio, aprendera uma ciência mais profunda que somente daqui a algum tempo os portadores de conhecimento espiritual compreenderão: a interpretação da linguagem dos outros reinos. As próprias pedras, descobrira ele, têm vida e respondem ao carinho e ao amor quando esses se intercalam em sua faixa, por hábeis pensamentos e sentimentos cuja tônica dominante é o amor. As árvores sentiam com João alegria e tristeza, dependendo do estado em que o apóstolo se encontrasse, e com elas ele fazia experiência no ambiente solitário que a vida lhe emprestava para viver. Falava para os peixes sobre a vida do Cristo, com mais entusiasmo do que quando discursava para os homens. E eles o ouviam, como se tivessem entendido. Dialogava com o vento e pedia com humildade que levasse sua fala e a de todos os mensageiros do Cristo para os lugares que dela carecessem, para os enfermos e para os aflitos. O vento tinha a felicidade de penetrar lugares em que o homem jamais pensava ser ouvido, e João arrematava deste modo: vento amigo, inspira as almas de bem e tranquiliza as feras humanas. Tu és agente de vida como bênção de Deus. E muitas vezes era soprado ruidosamente pelos ventos, que certamente davam a entender que ouviam o seu pedido, pois uma inteligência superior os dirigia na renovação dos ambientes da terra, purificando o magnetismo que se expande por todo o globo. Os 2 homens, que nunca o deixavam só e que ouviam quase todas as confabulações do apóstolo com a natureza e com os espíritos, começavam a entender o motivo da vida no seio do mundo. O velho João, passado a ser chamado na ilha de Pai João, atendia afavelmente a todos os pedidos de esclarecimento por parte dos soldados romanos. Um deles,
Após ouvi-lo atentamente nos relatos das curas feitas pelo Divino Mestre, principalmente o da filha de Jairo, fenômeno a que o próprio apóstolo assistira, interrogou-o respeitosamente: Pai João, por que esse mestre que tanto fez para as criaturas sofredoras, salvando multidões, conforme dizeis, vos deixa abandonado nessa ilha como pessoas indignas da sociedade? E esse evangelho do qual falais não tem urgência de ser conhecido por todos os povos? A que atribuis o silêncio dos céus neste ambiente solitário e indigno de viverem seres humanos, do qual nós também sofremos as consequências tanto quanto vós, além das saudades dos nossos familiares que castigam sobremodo os nossos corações? Sentimos profundamente a ausência dos nossos, não temos certas regalias e o conforto que somente lá em Roma poderíamos ter, desfrutando de companhia amiga de pessoas elevadas nos conceitos da própria vida. Será que o destino reservou para nós, que reconhecemos ser um homem bom, com ressalvas de alguns delírios, o isolamento da humanidade? E o que nós fizemos para estar aqui convosco? O apóstolo ouviu atentamente Apólion falar, como se fosse um verdadeiro pai diante de seu filho. Apólion era um grego cambiado para Roma com os seus pais e que mais tarde se fez cidadão romano, alistando-se no esquadrão da Águia por amor às armas. O vidente de Patmos, como que inspirado, falou, respondendo ao soldado brandamente: Meu filho, os desígnios de Deus são diversos. Variam de criatura para criatura, de nação para nação. Nada, ao contrário do que ocorre no mundo, se faz sem a sua magnânima vontade. Da gota de água que desaparece sob o calor do sol, ao astro que foge das nossas vistas no esplendor do infinito, tudo obedece às suas leis sábias e justas. Se estou aqui, é pela graça e misericórdia deste próprio Deus e por bondade de Jesus Cristo. Vós que fazeis parte da milícia romana, adestrados na mais alta técnica de luta, de domínio de terras e mais terras, de aprisionamento de coisas e povos, que caracterizam o Império Romano como o maior do mundo, deveis saber que em meio às lutas, principalmente nas grandes batalhas, é lógico e inteligente ocorrerem tréguas, não é mesmo? O Cristo, para nós, se afigura como o maior comandante da terra, que veio atear fogo na iniquidade do mundo e o atiça para que ele se alastre cada vez mais. Nós outros somos seus simples soldados, como vós o sois de Roma. A luta já começou e não foram poucos os que perderam a vida física para sustentar o grande ideal que é a paz com Deus. Aqui estou conscientizado do que mereço, não do descanso que a vida me está proporcionando, e na felicidade de desfrutar de companhias das quais não sou digno, mas de uma trégua, recolhendo energias do suprimento maior a fim de continuar a lutar com o Mestre. E vos enganais quando afirmais que estou isolado da sociedade dos povos. O Cristo nos ensinou como vivermos unidos, mesmo nos encontrando distantes uns dos outros, ligados pela ciência magma do amor, pois quem ama não vive isoladamente. E quanto a vós, eu lamento por terem de me suportar por muito tempo. No entanto, em minhas orações, peço a Deus que vos faça livres, como entendeis a liberdade. E às vossas famílias eu desejo muita paz e felicidade, que Deus as atenda no que mais necessitarem. E acima de tudo, meus filhos, no amanhã havereis de dar graças a Deus por serdes os escolhidos, pois no silêncio dessa ilha se forma em vossos corações ambiente para que o Cristo possa visitá-los frequentemente, deixando as vossas inteligências imantadas da luz da verdade. Eis que chegou a hora de ouvirdes a palavra de Deus que fala aos corações por meios que desconheceis. O grupo, aureolado por cambiantes diamantinos, que perdiam e recuperavam as cores ao impulso do verbo de João, se tornava ofuscado pela claridade gerada. O vento soprava com suavidade, como que respeitando as conversações espirituais daqueles seres exilados para o mundo, mas livres para o Cristo, no valioso aprendizado das verdades espirituais. O apóstolo silenciou um pouco, dando tempo à assimilação dos conceitos que expusera, e retomou a palavra com mais brandura. Se quereis, irmãos,
Vamos juntos dar graças a Deus como se fôssemos verdadeiramente felizes, como eu me sinto, pois é a vontade de Deus para com todos nós, e não desdenheis de nada do que aqui ocorre. O soldado, meio atônito, falou com receio. Pai João, ultimamente tenho sentido até sede neste lugar. A água pesa em meu organismo e parece que ele rejeita esse líquido salobre. Como posso suportar toda essa tragédia dentro de mim, enquanto milhares de outros camaradas em Roma estão fartos de boa água e certamente de vinho de primeira qualidade, de bons descansos? O mestre de Patmos pôs-se de pé. Levantou os olhos para o céu, onde já se faziam visíveis as estrelas, pensou no Cristo, em Maria, em Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, Salomé e Zebedeu. Demorou-se na lembrança do Velho Testamento que Moisés no deserto tocara uma rocha e dela fluíra água pura para os sedentos que com ela se saciaram com abundância, e rogou ao Mestre de Nazaré em nome do Pai Celestial, com todo o amor que possuía no coração. Senhor, compadecei deste irmão que tem sede, dai-lhe de beber, mas que se faça a vontade, mas que se faça a vossa vontade e não a nossa. No mundo espiritual, moveu-se uma caravana cuja frente estava com Cristo com o dedo em riste apontando para João, que ainda se encontrava com os olhos semicerrados, e do seu indicador brilhava uma luz diferente. Partiu um raio, tendo o apóstolo como fio terra, que, como broca divina, penetrou o solo sem que os homens de Roma pudessem notar. E como, por encanto, as pernas do discípulo começaram a afundar na terra e ele sentiu um líquido refrescante beijar os seus calejados pés. Os dois homens, assustados e com os corações acelerados, constataram o fenômeno e o poder da fé. Ao ver o líquido cristalino escorrendo em várias direções, o primeiro impulso dos soldados foi o de prová-lo. Desconheciam outro líquido igual, mesmo o das famosas termas do país a que pertenciam. Além de saciar a sede, a água também alimentava, como se fosse um bom repasto à romana. Ajudaram o pai João a sair da fonte surgida, sem palavras, aturdidos pelos acontecimentos. Eu vou parar por aqui. Deixa eu ver. Não, melhor eu continuar, só terminar aqui. Tem uma partezinha. Parecia ao apóstolo que aprendera a sentir felicidade onde quer que estivesse, que o tempo passava celeremente. Para os soldados, porém, transcorria lentamente. A solidão lhes trazia um tédio indescritível. Não fora a presença do evangelista, naquele excremento vulcânico da Ásia, não suportariam os conflitos íntimos e os gerados pela natureza ambiente. O espírito em determinada faixa evolutiva mal resiste a esses impactos, enquanto a outros mais evoluídos se apresenta como a caridade divina, visitando-os através dos problemas no cumprimento da lei. Os homens do império, sem o perceberem, estavam sendo chamados por Deus para o despertamento. A revolta nascia da vida condicionada, como ocorre a todos os seres. Há muitas existências em estradas largas. Soar a hora para eles como sói acontecer para todos, pois esta é a lei. Não existe o acaso na profundidade das coisas, e sim a vontade do Pai Celestial que se faz expressar em todas as direções do seu reino. Os homens de Roma, destinados a vigiar o mensageiro do Cristo na ilha de Patmos, iriam dali como se saíssem de uma universidade. Os que davam menos ouvidos à fala do vidente não podiam impedir a ação das leis sutis da natureza a agravar nas suas consciências algo de divino que se irradiava por toda a extensão da ilha. Naquela pequena faixa de terra cercada de água, havia para pai João uma trégua das grandes lutas que empreendera em favor da difusão da boa nova de Jesus Cristo. Ele empunhava a bandeira sobremodo excelente que fora hasteada nos festins de uma boda em Caná e sublimada nos cimos do Calvário. Essa estrada divina do festim à cruz foi por ele palmilhada, e a sua consciência computara todas as experiências, dignificando todas as atitudes. O evangelista fora preparado durante sua vida para que seu nome se perpetuasse como o maior profeta de todos os tempos, o mais arrojado vidente de todas as épocas. Em êxtase no exílio, o tempo para ele desaparecera como igualmente o espaço.
Ele via todas as coisas como se estivessem no presente. Albert Einstein, cientista dos mais famosos dos tempos modernos, quase chegou a essa equação pelas vias da matemática, diferenciada em outras ciências. O evangelista falava constantemente: eu não estou só. Como se enganam os homens que comigo convivem nessa terra de Deus. De fato, ele era visitado pelos mais elevados espíritos que têm sobre seus ombros a responsabilidade de dirigir a terra. Frequentemente confabulava com as almas livres da matéria corporal, das quais recebia as instruções acerca da difusão da verdade de como estava processando o crescimento do reino de Deus no mundo, pelas luminosas páginas do Evangelho, herança divina legada pelo Cristo aos homens. João era levado em espírito a todas as igrejas nascentes e ajudava a limpeza do ambiente, na inspiração dos pregadores, na cura dos enfermos, na sustentação da fé nos corações vacilantes. Cristo colocou João numa ilha pequena, como se fosse um barco no Mediterrâneo, para que ele pudesse falar por intermédio desse medianeiro das coisas que haveriam de ver. E eis o Apocalipse. Nem o céu nem a terra poderão modificar esse roteiro, porque está fundamentado na lei maior. Faz parte da evolução das criaturas e o mundo não vai acabar como instigam os falsos profetas. Nada se acaba, como a própria ciência confirma, porém se transforma sempre para melhor, alcançando valores mais dignos. O temor é próprio da inferioridade, e é por essas e outras falhas humanas que o Cristo nos ensina a exercitar a fé, a confiança em Deus e a nos apoderarmos de toda a certeza de que Ele é o amor e sabedoria. A sua onisciência nos garante a eterna confiança nos seus desígnios e a sua justiça nos sustenta na maior alegria de viver. Guerras, pestes, fomes e calamidades de toda a ordem são meios usados por Deus para a educação dos espíritos. Essa é a marcha do progresso desde o vírus até as constelações. O homem da Terra está próximo de se libertar dos meios grosseiros que a evolução tem usado para disciplinar os ignorantes. Eis que os fins destes correspondem ao último vestibular para os seres de boa vontade, para as almas amadurecidas nas hostes do bem. E depois, o terceiro milênio abrirá outras portas para os que ficarem na terra, vivendo em outra dimensão, em termos de justiça, onde haverá leite e mel com abundância, no qual o amor corresponderá ao centro de todos os sentimentos da humanidade. Gente, ele está falando da transição planetária. Essa passagem de João nada mais é do que uma visão do futuro que nós estamos nele agora, né? João ficou isolado no deserto, né? Num cenário vulcânico que não tinha nada para lhe oferecer, e no entanto ele não entrou em conflito, ele não entrou numa revolta, ele, pelo contrário, aqueles que estavam em sua volta te vigiando, né, prontos ali para não deixar ele expandir, não deixar ele crescer, ele fez o sistema contrário. Ele fez com que esses soldados expandissem a mente, acreditassem mais em Deus, tivessem mais fé e tivessem a certeza da vida futura, dessas transformações das quais hoje nós estamos passando. Olha só que interessante isso. É uma passagem linda, porque qual de nós não estamos vivendo no deserto? O que é viver no deserto? É ter sede, é ter vontade de coisas que nós ainda não possuímos. Nós queremos paz, nós queremos tranquilidade, nós queremos saúde, nós queremos amor, nós queremos viver com harmonia, nós queremos ter a nossa saciedade de alimentos, de ter poder aquisitivo, de ter uma tranquilidade de uma casa, ter uma segurança no trabalho. Nós vivemos em busca de coisas materiais que, no final das contas, são estímulos para a paz interior, mas que só são matéria. É um exercício para se conquistar uma paz interior.
E essa paz interior não é esses estímulos de fato que vão trazer. Porque é o contrário, o processo contrário. Todas as dificuldades, todas as adversidades que são colocadas para nós são justamente exercícios para que, independente do caos que nós estamos vivendo, aqui dentro se tenha fé. Fé de que tudo é passageiro, de que tudo é um aprendizado, que todas essas situações vêm para dar um chacoalhão na nossa inteligência, desenvolver as nossas habilidades, nos colocar diante dessas situações com sabedoria, mas apoiados na fé em Deus, que somos filhos dele e que ele sim é o único para quem a gente tem que prestar contas, é o único para quem a gente tem que viver em razão, é o nosso Criador. E à medida que a gente vai trazendo essa paz interior mediante o caos, Deus se aproxima. Nós sentimos a presença do Criador, nós sentimos essa presença, dessa paz, dessa tranquilidade, dessa afetividade, desse acolhimento que tantas vezes faz falta. Muitos de nós temos aquela carência, né? Eu me pego muitas vezes falando assim, ai, que saudade do meu pai, né? Era onde eu podia deitar ali no colinho dele e chorar minhas pitangas, né? Ai, pai, tá faltando isso, ai, pai, eu tô com medo daquilo. Então, às vezes, fica faltando aquela figura do meu pai encarnado, o seu Zé, né? E a gente tem essa carência de ter uma pessoa do lado para a gente poder falar das nossas dúvidas, dos nossos anseios. A gente busca na figura humana um respaldo, uma força que não está na figura humana, porque ela é tão imperfeita quanto você. Isso chama carência. A nossa carência é a nossa, os nossos sentimentos mal resolvidos. São as nossas lutas que nós travamos diariamente com a gente mesmo. Não é fora. O problema não está lá fora. Lá fora é uma ilusão que nós criamos mediante os pensamentos e sentimentos ruins que a gente ainda tem. Então, todo o caos que estava ali para João passar, era caos para quem tem caos, para quem ainda é mal resolvido. Para quem é bem resolvido, qualquer lugar é maravilhoso. Você pode estar no meio da guerra e ter paz. Você pode estar no meio do deserto e não sentir fome nem sede, porque você tem algo que te sacia, que é essa condição superior de entendimento. Nós não possuímos entendimento, pelo contrário, nós temos ainda as incertezas do futuro. Nós temos ainda medo, nós temos ainda, dentro do nosso orgulho e egoísmo, as falhas do nosso caráter, as falhas do nosso íntimo, que nos perturba. Ninguém perturba a gente. Ah, não, é que você não convive com uma pessoa no trabalho que te prejudica o tempo todo. Essa pessoa te prejudica o tempo todo porque você se deixa prejudicar. Você se deixa levar pela lama que ela levanta. Porque não é assim. Quando você tem entendimento, você vai ver que a lama que aquela pessoa levanta contra você, você pode fazer um vaso. Você pode pegar aquela lama e transformar num vaso. Só que você tende a pegar aquela lama e querer jogar ela de volta. E isso só aumenta o conflito, isso só aumenta o problema, principalmente dentro de você. Você carrega esse problema para onde você for. Você leva essa pessoa no pensamento aonde você for. Esse caos está dentro de você. A pessoa às vezes nem lembra mais de você. E você continua lembrando dela, das coisas que ela fez. A falta do perdão te amarra às pessoas e te causa o caos interior. Então aqui João estava praticamente, como que eu posso dizer? Não é submisso a palavra, eu tô tentando achar uma outra assim. Ele estava ciente do trabalho que ele tinha que fazer com aqueles soldados. Ele estava junto com aqueles que gostariam de fazer mal, estavam sendo colocados ali para vigiar ele, para castigar, se fosse o caso, mas ele sabia que tinha que evangelizar aqueles soldados, ele tinha que mostrar outra face, ele tinha que mostrar o lado bom. E esse lado bom só para um espírito mais superior, que tem entendimento, é possível. A gente que não tem total entendimento, a gente sucumbe
Quando a gente está do lado do mal, a gente quer o mal também, a gente quer que pague na mesma moeda. A gente quer a tal da justiça. E essa justiça nossa é uma justiça falha, porque a justiça de Deus é perfeita, a nossa não. A nossa é cheia de falhas, é mediante o ponto de vista que nós temos, o tanto que nós conseguimos enxergar do que é justo, do que é certo. O nosso peso de valor e de princípio, ele não condiz com o princípio e o valor que Deus dá. Então aqui a gente vê que há nossa, é um texto muito bom, né? Dá para explanar uma série de coisas, mas o que eu pego para mim, né? Porque aqui tem aquela conversação do João com o soldado, onde o soldado fala, mas, poxa, como que Deus permite sofrer? Como que Deus permite que você esteja aqui? Você é um homem bom e Deus permite que você esteja aqui no isolamento. Como que Deus permite que você seja levado ao tribunal dos homens? Como é que Deus permite, né, esse Jesus que vocês tanto dizem que é o mestre, que é um cara perfeito, que veio ensinar as coisas do céu? Como é que você consegue perdoar ele, dele não vir aqui intervir por você? Então, o soldado instiga ele aquela sensação de justiça que nós temos, que é imperfeita. O soldado está indignado por João ser uma pessoa boa e atravessar por problemas. E quantos de nós não somos assim? A gente não fala assim, caramba, o cara estuprou, matou, tal, e tá solto. E um homem de bem, ele às vezes no desespero de ver a família passar necessidade, rouba uma maçã e é preso, e fica preso por um bom tempo. A gente tem essa sensação desse soldado, da falta da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela tá em todas as partes. Principalmente quando a gente está no deserto. Ele está agindo em nós, ele está querendo que a gente saia do comodismo, que através daquele problema a gente ache solução, que a gente busque sair daquele cenário com sabedoria, com mais conhecimento, mais lapidado, mais puro, com mais fé, melhor enquanto ser humano, enquanto espírito que nós somos e eternos. Então, toda vez que vocês verem uma pessoa boa atravessando um deserto, ela está sendo provada. Ela está ali para mostrar para todo mundo que a bondade, independente do cenário que ela vive, a bondade existe. É fundamentada naquele ser. E ele está mostrando a sua superioridade de saber atravessar aquele mar ruim, aquela situação desagradável, aquele caos, tanto externo como o caos interno. Está controlando o seu eu atrasado, né, moralmente. Ele está superando isso e se transformando numa pessoa melhor. Então a gente não pode duvidar de maneira nenhuma que tudo aquilo que nos acontece, Deus tem conhecimento. E aí no final aqui eu achei bárbaro, né, essa questão aqui que ele fala da transição planetária, que ele já fala do que vai vir a ocorrer. O homem da Terra está próximo. Olha só, eu vou ler de novo isso aqui porque eu achei muito interessante, ó. O homem da Terra está próximo de se libertar dos meios grosseiros que a evolução tem usado para disciplinar os ignorantes. O homem da Terra está próximo de se libertar dos meios grosseiros que a evolução tem usado para disciplinar os ignorantes. Os meios grosseiros são os caos, são os desertos. Então Deus tem usado tudo isso para que a gente se lapide, para que a gente se melhore, para que a gente se torne pessoas e seres melhores. E à medida que a gente vai se tornando seres melhores, conscientes, né, de que tudo aquilo que está acontecendo é para o nosso bem, aparentemente sendo ruim, que o caos externo não atinja o nosso interior e que a gente mantenha a nossa paz e a nossa fé, isso vai ser também levado para o ambiente. Nós vamos transformando esse ambiente. E à medida que a gente vai transformando isso, olha lá o que ele fala aqui. E depois o terceiro milênio abrirá outras portas para os que ficarem na terra. Então, lá nas obras do Divaldo, que eu já li, do Transição Planetária, ele cita isso, né? À medida que nós vamos evoluindo moralmente, o planeta também está se transformando em melhor. Aparentemente, a gente só está vendo caos, a gente só está vendo deserto, né? É guerra para todo lado, é corrupção,
é violência, é drogadição, é promiscuidade. A gente está vendo um monte de coisa ruim. Esse deserto todo que nós estamos atravessando, que é grosseiro, que é duro, que é sofredor, é para lapidar, é para que a gente saiba lidar com essas situações e não se abater tanto. Lógico que vai respingar, vai, por mais fé que você tenha, porque a gente ainda não tem uma moral desenvolvida, mas vai desenvolver a moral. E à medida que a gente desenvolver a moral, porque dá aquele choque, né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é horror, o que não é horror. Então, esses julgamentos que a gente vai fazendo, eles vão como se fossem marteladas no mineral, né? Vai quebrando, até que a nossa verdadeira essência apareça. Fala, opa, agora sim, agora eu estou melhor, agora eu compreendo tudo isso. Por que que eu passei por tudo isso? Por que que Deus permitiu tudo isso? E quando eu me torno uma pessoa melhor, eu enxergo tudo isso de uma outra forma. Pode estar o caos que for, que eu falo, não coitada, a palavra coitada é muito forte, mas a gente vai ter aquela misericórdia, a gente vai ter aquele olhar de empatia diante do outro que ainda fere. Porque o que fere, ele está ferido. Aquele que cria o caos dentro dele, imagina só o tamanho do caos que não é, né? Ele se sente, às vezes, feliz criando esse caos. Então, pensa como que uma pessoa dessa é infeliz. Pensa como essas situações geradas por autoridades que querem dizimar a população, pensa o que tem dentro desses seres. Tá cheio deles no umbral, pagando preços altíssimos. Alguns se tornando, inclusive, ovoides, né? Dentro da doutrina espírita, a gente conhece que o espírito, à medida que ele vai ficando ruim, ao invés de superar e se melhorar, ele vai se fechando cada vez mais na maldade. Chega um momento que ele se torna ovoide, que o perispírito dele se torna um ovo. Ele se fecha até despertar, né? E pedir um socorro, e falar, poxa, eu errei. E ter um clique de discernimento, né? De falar, poxa, eu preciso de ajuda. E com humildade, e a real humildade. O espírito só é socorrido quando ele tem a real humildade, quando ele realmente reconhece as suas falhas. Porque reconhecer da boca para fora não tem socorro nenhum, não. O cara ainda tem que ficar lá penando mais um pouco. Então aqui ele coloca, né, olha só essa outra parte. No terceiro milênio abrirá outras portas para que os que ficarem na terra, vivendo em outra dimensão, em termos de justiça, onde haverá leite e mel em abundância, no qual o amor corresponderá ao centro de todos os sentimentos da humanidade. Gente, isso aqui não é palavrinha bonitinha, isso aqui é uma palavrinha muito forte, né? E se a gente prestar bem atenção, nós vamos ligar essa situação aqui a quê? A Jesus. João estava dando continuidade às lições de Jesus, o amor. Só tem um jeito da gente ser feliz, praticando o amor. Desenvolvendo o amor dentro de nós. O amor dentro de nós, ele não vai fazer uma justiça humana. Ele vai fazer uma justiça de acordo realmente com a vontade de Deus. A nossa justiça hoje, ela está atrelada ao cara cometer um crime, ele tem que ser preso, ele tem que ser morto. A nossa justiça ainda é essa. É muito limitada. A justiça de amor provinda de Deus é outra. Aquele cara precisa de uma oportunidade real de se reencontrar, de despertar nele o ser que é proveniente de Deus e que pode se desenvolver num ser bom. Está cheio de relatos dentro da doutrina espírita de espíritos que eram maléficos e que, tocados pelo amor verdadeiro, se transformaram. Ah, eu não acredito nisso. Eu não acredito que uma pessoa que seja totalmente ruim, ela tem como se restabelecer. Lógico que tem. Só que não é assim, da noite para o dia. Por isso que existem as reencarnações. E à medida que a gente vai evoluindo moralmente, a tendência é que o planeta também venha nessa evolução. E aí é onde nessas obras que eu já li sobre a transição planetária, tanto o Chico Xavier como o Divaldo também falavam muito nisso, vai chegar o momento que aqueles que atingiram o grau de evolução que o planeta corresponde vão ficar aqui. Os que não corresponderem a essa evolução, não acompanharem a evolução que o planeta vem tendo,
eles vão ser colocados em outro planeta, mais atrasados. Aí foi o que eu citei ontem a respeito do... como é que chama, que agora me faltou o nome aqui? Exilados de Capela, né? As pessoas, os seres que estavam lá, não acompanharam a evolução do planeta e tiveram que vir para cá. Somos nós. Agora chegou o momento da gente ficar aqui, porque aqui vai ficar bom. Aqui vai deixar de ser expiação e provas para ser regeneração. Mas se a gente não acompanhar essa evolução, nós vamos para um planeta que seja de expiação e provas. E aqui vai se tornar realmente esse lugar onde que tem muito mel, que tem muita coisa boa. E, sinceramente, eu não quero perder essa boquinha, não. Eu quero ficar por aqui, né? Agora, querer é poder desde que você trabalhe nisso. Agora, eu quero, cruzo os braços e espero em Deus, e esquece que Deus não vai fazer tudo por você. Ele já fez bastante, ele te criou. Você está aqui graças à benevolência, à boa vontade, à criação do nosso Deus. Agora, ele já te deixou aqui, te deu todas as condições de você evoluir, te traz o caos para você se mexer, para você não se acomodar, para que você aprenda com o caos a ser melhor. E você cruza os braços e fala que eu vou esperar Deus preparar um mundo melhor para mim? Esquece. Mundos melhores existem, mas para você alcançar eles, você tem que fazer a sua parte, tem que fazer sua liçãozinha de casa. E a liçãozinha de casa é essa: transpor esses momentos ruins com bons pensamentos, com boas atitudes, com sentimentos de fé, de esperança, brotando dentro de você o seu melhor. Todos nós podemos. Só que a gente se deixa bater pelos desertos. Então, o nosso recadinho de hoje aqui é maravilhoso, dá vontade de ficar falando a vida inteira, porque realmente é uma passagem linda. Pensa bem, nós estamos num deserto, mas não precisamos ficar nele. A gente pode muito bem sair, mas tudo depende da gente controlar o caos interior mediante o caos que está aí no exterior. Nós temos que ter o autocontrole, nós temos que ter a fé, nós temos que ter esperança, nós temos que ter bom comportamento, bons pensamentos, bons sentimentos. Nós temos que fazer o bem, e é onde a doutrina espírita ela afirma, ela vem como consoladora e ela reafirma aquilo que Jesus dizia, né? Jesus veio plantar amor, e a doutrina espírita veio e falou assim: olha, fora da caridade não há salvação. Se você quer um mundo melhor, quer viver nele, quer estar num mundo realmente de regeneração, você precisa entender o que é a prática da caridade.